Ano passado eu estive aqui, foi uma bênção. Sou paroquiano na paróquia Nossa Senhora de Fátima, lá na Vila Tanque, em João Molevade. Também sirvo como ministro da palavra na paróquia São Luís Maria de Montfort. E neste momento de pregação, nós vamos falar do poder da cura interior. Muitas vezes nós tratamos de cura física. Falamos de doenças, também emocionais, mas muitas vezes nós esquecemos da cura interior. Muitas vezes são feridas que nós não enxergamos. São doenças na alma que não são detectadas através de um exame. O tema desta pregação será o poder da cura interior e a restauração em Deus. A cura de uma alma não acontece em um consultório. A cura de uma alma não acontece por causa do nosso esforço pessoal. A cura interior só acontece quando Deus entra. Somente quando nós damos a liberdade do Senhor agir em nós, é que nós podemos ser curados. Talvez para muitos que aqui estão, talvez nunca ouviram falar de cura interior. A cura interior é a cura mais profunda, meus irmãos, que nós podemos ter. Não existe nenhum remédio na face da terra capaz de nos curarmos interiormente. Muitos de nós aqui já estamos com os cabelos brancos ou com pouco cabelo. Já vivemos muitas coisas nesta vida que deixaram marcas na nossa alma. E o tempo foi passando e nós muitas vezes fomos fingindo que tudo estava bem. Muitas vezes nós fomos empurrando com a barriga, jogando lixo para debaixo do tapete. Mas nós precisamos ser libertos dos traumas que nós trazemos. Talvez quantas pessoas que aqui estão trazem traumas da infância, traumas intraútero. Oi. Quantas pessoas aqui não. talvez foram rejeitadas Tô filmando. Pai, tem um menino que me bateu, vem aqui. pelo Não, seu fica aqui pai, comigo. Vai lá, não. ainda quando estava no útero. Cala a boca. Fica quieto. Isso causa em nós marcas que nós levamos para a vida inteira. Pai, vem aqui. Fica Quantos quieto, vai ficar aqui. relacionamentos Não, vai ficar aqui. mal resolvidos, Pai, vem. traições. Cala a boca, João. Talvez até Eu quero. são traumas que vão impregnando a nossa. Para de gritar. Você tá Muitas atrapalhando. vezes nós vamos sofrendo ao longo das nossas vidas, buscando resposta para esse sofrimento. Existem 3 passos básicos para uma cura interior. O primeiro passo para nós sermos curados interiormente é nós reconhecermos que nós precisamos de Fica aqui pra cura. você ver. Eu não vou me Eu tô É gravando nós com a mãe. aceitarmos Eu que quero nós suco. precisamos ser curados de feridas que Pera aí. sangram Joguei na pra ele. nossa alma. E para isso nós precisamos buscar as raízes. Nós precisamos ir lá no problema. E muitas pessoas não são curadas interiormente porque elas têm medo. Elas não querem lá cutucar a ferida.
porque dói. Porque vai me fazer relembrar do meu passado, de tudo aquilo que eu vivi, de todo o sofrimento. Meus irmãos, é como uma ferida na carne, que muitas vezes está ali, com uma crosta de cobertura, fingindo uma cicatrização, mas quando o médico vai lá abrir aquela ferida está viva ali por baixo. E muitas vezes na nossa alma está assim, aquela ferida mal cicatrizada. Talvez o seu relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, te deixou feridas que ainda sangram. Relacionamentos mal resolvidos, infidelidades, traição. Então o primeiro passo para uma cura interior é nós reconhecermos que nós estamos doentes. Nós precisamos aceitar que nós estamos doentes e precisamos ser curados. Nós precisamos ir lá na raiz do problema. É o primeiro passo. O segundo passo para uma cura interior é nós removermos todos os bloqueios que nos impedem de sermos curados. E o pior dos bloqueios é a falta de perdão. A falta de perdão nos impossibilita de nós sermos curados. É impossível nós sermos curados interiormente dos nossos traumas, se dentro do nosso coração nós ainda guardamos raiva, mágoa, rancor, arrependimento, se nós não perdoamos aqueles que nos feriram. A permanência no pecado é um grande bloqueio também. Eu até sei que eu não devo continuar naquele pecado, mas eu insisto. Primeiro passo, reconhecer que nós precisamos ser curados. Ir na raiz do problema. Segundo passo, nós removermos das nossas vidas tudo aquilo que nos impede de sermos curados. Principalmente a falta de perdão. E o terceiro passo, oração, oração, oração. Oração para que Deus venha e faça em nós a cura daquela ferida. Somente Deus é o remédio para a cura de uma alma, para a cura interior. Não adianta nós irmos em nenhuma farmácia, nenhum consultório. Lá nós não encontraremos. Então vejam, meus irmãos, quão profundo, quão difícil é nós sermos curados interiormente. Porque depende muito mais da gente do que de Deus. Não tem suco, não tem suco. Porque o Senhor sempre quer nos curar. Mas muitas vezes nós é que não nos reconhecemos que necessitamos dessa cura, ou muitas vezes os bloqueios estão ali. Então eu te convido, neste momento, a abrir a sua palavra no Evangelho de São João, lá no capítulo 4. Evangelho de São João, capítulo 4. Então, através da palavra de Deus, que irá nos conduzir nesse caminho de cura interior. Evangelho de São João, capítulo 4. É um trecho do Evangelho de São João bastante conhecido por cada um de nós, onde nós temos a conversa de Jesus
com a mulher da Samaria. Essa mulher que não tem nome, mas que representa cada um de nós. Essa mulher samaritana que foi ao poço retirar água. E lá estava Jesus. O Senhor Jesus marcou um encontro com aquela mulher. Ela não sabia. Mas o Senhor Jesus tinha marcado um encontro com ela. Assim como marcou com você hoje. Ele te fez um convite. Já. Vós todos que estáis cansados, fadigados, com o peso dos vossos fardos. E você aceitou o convite. Então lá no capítulo 4, Evangelho de São João, versículos de 2 em diante. Se bem que não era Jesus quem batizava, mas os seus discípulos. Jesus e seus discípulos então deixaram a Judéia e voltaram para a Galileia. Ora, devia passar por Samaria. Chegou, pois, a uma localidade da Samaria chamada Sicar, junto das terras que Jacó dera a seu filho então, José. Pai, mas é só um médio. Ali havia o poço de Jacó. E Jesus, fadigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Veio a mulher da Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Aquela samaritana lhe disse: sendo tu judeus, como pedes de beber a mim, que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva. A mulher lhe replicou: Senhor, não tens como tirá-la, e o poço é fundo. De onde tens, pois, essa água viva? Essa porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos e os seus rebanhos? Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der, virá a ser nele fonte de água viva. Fonte de água que jorrará até a vida eterna. A mulher suplicou: Senhor, dá-me desta água, para eu já não ter sede, nem vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Disse Jesus: tens razão em dizer que não tens marido. Tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Nisso disseste a verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredita-me, vem a hora em que não adorareis o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e em verdade, e são esses adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito,
e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Respondeu-lhe a mulher: sei que deve vir o Messias, que se chama Cristo. Quando, pois, vier, ele nos fará conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu quem fala contigo. Nisso seus discípulos chegaram e maravilharam-se de que estivesse falando com a mulher. Ninguém, todavia, perguntou: que perguntas? Ou que falas com ela? A mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me contou tudo o que tenho feito. Não seria ele porventura o Cristo? Eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus. Vamos agora lá para o versículo 39. Muitos foram os samaritanos daquela cidade que creram nele, por causa da palavra da mulher, que lhes declarara: ele me diz tudo quanto tenho feito. Assim, quando os samaritanos foram ter com ele, pediram que ficasse com eles. Ele permaneceu ali 2 dias. Ainda muitos outros creram nele, por causa das suas palavras. E diziam à mulher: já não é por causa da tua declaração que cremos, mas nós mesmos ouvimos e sabemos ser este verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, vejam que esta mulher, que não tem nome, mas pode ser cada um de nós. Uma mulher que vai a um poço retirar água. Mas lá ela encontra muito mais do que aquilo que ela foi buscar. Jesus, que estava saindo da Judeia, que fica no sul da Terra Santa, e se dirigia a Galileia, que fica no norte. E Jesus, então, estava passando ali pela Samaria. Os samaritanos não se davam com os judeus. Os judeus julgavam os samaritanos como pagãos. Jesus vai até aquele poço e para até aquele poço, não foi por acaso. Jesus sabia que ali ele teria um encontro com aquela mulher. Vejam só, meus irmãos, aquela mulher, ela não tinha uma doença física. A samaritana não era uma leprosa. A samaritana não era surda, não era muda. Ela não foi atrás de Jesus. Ela não era uma seguidora de Jesus. Mas Jesus conhecia o coração daquela mulher. Jesus é que foi ao encontro dela. Jesus conhece o seu coração. Jesus conhece as suas dores, os seus sofrimentos, as suas angústias. Jesus conhece o seu passado. Tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você sofreu. E Jesus marcou este dia para encontrar com você. Se nós formos lá no versículo 18 do texto, lá no versículo 18 do Evangelho, Jesus disse assim:
tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Nisso disseste a verdade. Vejam que essa mulher era uma pecadora pública. Por que essa mulher ia àquele poço ao meio-dia? Por volta do meio-dia. No horário que o sol estava mais intenso. Justamente para não encontrar com nenhuma outra mulher. Para não se deparar com outras pessoas. Provavelmente, meus irmãos, aquela mulher vivia um drama. Provavelmente aquela mulher era uma mulher que era julgada por toda aquela sociedade. Aquela mulher era usada por tantos homens. Ela estava vivendo em adultério. Ela era uma pecadora pública. Porém, Jesus se compadece dessa mulher. Eu não sei qual o tamanho do seu pecado, se é grande, se é pequeno, se é um pecado público, se é um pecado privado, escondido. Mas o Senhor quer que nós nos arrependamos dos nossos pecados. A falta de arrependimento é um dos grandes problemas que nós temos também para a cor interior. Quando nós não nos arrependemos verdadeiramente dos nossos pecados, isso é um bloqueio para a nossa cor interior. Jesus não estava ali expondo o pecado desta mulher para julgá-la, para condená-la, mas para que ela tivesse consciência da vida que ela vinha levando. Porque nós só somos capazes de nos arrependermos se nós tivermos consciência que aquilo que nós estamos fazendo ofende a Deus, que aquilo que nós estamos fazendo ofende o coração de Deus. Jesus não quer te humilhar, como Jesus não queria humilhar essa mulher. Mas Jesus queria mostrar para ela que ela está vivendo uma vida errada. E se cada um de nós também não nos esforçarmos para nos arrependermos verdadeiramente, nós não conseguiremos ser curados dos nossos traumas, das nossas emoções. Vejam que essa mulher tem valor para Jesus. Era uma mulher que de certa forma era desprezada naquela cidade onde ela morava. Mas para Jesus ela tinha um grande valor. Como eu tenho valor e como cada um de vocês também tem valor no coração de Jesus. Lá no versículo 10, nós vemos que essa mulher desconhecia as coisas de Deus. No versículo 10 está escrito assim: respondeu-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesmo, e ele te daria uma água viva. Vejam que esta mulher não conhecia as coisas de Deus. E muitas vezes, meus irmãos, eu, vocês, cada um de nós, deixamos de usufruir das coisas de Deus porque nós não conhecemos verdadeiramente Deus. Muitas vezes nós deixamos de usufruir de tudo aquilo que Deus tem para nos dar porque nós não conhecemos verdadeiramente Deus. E esse é o convite que o Senhor nos faz hoje. Vinde a mim, vós todos que estáis aí cansados, fadigados, ansiosos, aflitos,
pelo fardo dos vossos pesos, e eu vos aliviarei. Eu lhes darei descanso. Esta mulher não conhecia o dom de Deus, da mesma forma que muitos de nós também não conhecemos. Mas depois de experimentar esta água viva, essa mulher nunca mais quis beber da água podre do mundo. Porque infelizmente é isso que acontece com cada um de nós. E o Padre Fernando falou isso aqui de manhã. Muitas vezes Satanás coloca na nossa alma que as coisas de Deus é impossível viver, que é muito difícil seguir os mandamentos, que é muita renúncia. Mas essa mulher, depois que conheceu o dom de Deus, depois que bebeu desta água viva, nunca mais quis beber da água podre do mundo. Essa mulher renuncia àquela vida de pecado que vivia e passa a jorrar. Ela passa a ser fonte de água viva para outras pessoas. E o que seria essa água viva? É o Espírito Santo. Se nós voltarmos um capítulo antes, no capítulo 3 do Evangelho do próprio São João, nós vemos Jesus conversando com Nicodemos. Nicodemos era um homem importantíssimo. Ele era um dos chefes do Sinédrio. E Jesus diz a Nicodemos, no capítulo 3, apenas herdarão o reino dos céus aqueles que nascerem de novo, aqueles que renascerem. E Nicodemos questiona Jesus: Senhor, mas já sou um homem feito, um homem velho, como vou voltar para o ventre da minha mãe? E aí Jesus responde: somente aqueles que nascerem da água e do Espírito poderão entrar no reino dos céus. Esta água viva, meus irmãos, é a água do batismo. É a água que lava os nossos pecados. Agora você vai ser um velho. É a água do sacramento, da confissão, onde nós somos lavados. Essa água viva é o próprio Espírito Santo, que renova cada um de nós, que é capaz de nos transformar, que é capaz de nos curar, que é capaz de nos libertar das amarras do pecado. Nós precisamos conhecer o dom de Deus. Lá nos versículos 11 e 12, a gente percebe que essa mulher era cheia de dúvidas. Lá no versículo 11, está escrito assim: a mulher lhe replicou: Senhor, não tens como que tirá-la, e o poço é fundo. De onde tens, pois, esta água viva? És porventura maior do que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos e os seus rebanhos? Vejam que essa mulher começa a questionar Jesus. Ela estava cheia de dúvidas. E você? Quais são as suas dúvidas que você traz? Quais são as dúvidas que estão no seu coração? Quais são as perguntas? Quais são os questionamentos que você tem para fazer para Jesus hoje? Ele marcou esse encontro com você. No coração dessa mulher haviam dúvidas. Senhor, mas não dá para retirar essa água, é muito fundo. Mas a partir do momento que Jesus vai conversando com essa mulher começa a ver o dom de Deus. E vejam que no versículo 15, ela diz assim para Jesus: a mulher suplicou: Senhor, dá-me desta água, para que eu já não tenha sede, nem para que
para que eu já não ter sede, nem vir aqui tirá-la. Então vejam que a partir do momento que Jesus vai conversando com essa mulher, ela se interessa, ela deseja esta água, mesmo ainda sem entender, sem ter a total compreensão daquilo que Jesus falava com ela. Mas ela começa a desejar, ela começa a querer aquela água viva. E nós temos que tomar cuidado aqui, meus irmãos, porque muitas vezes nós desejamos um milagre, nós desejamos a cura, nós desejamos a libertação, mas nós não desejamos cumprir a palavra daquele que cura, que liberta e que transforma, daquele que realiza um milagre. Muitas vezes nós vamos atrás dos milagres, dos sinais, mas será que eu estou disposto a viver aquilo que Jesus me propõe? Muitas vezes nós queremos só o benefício e esquecemos que nós precisamos cumprir tudo aquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. Então vejam que essa mulher, ela deseja esta água viva, mesmo ainda sem saber realmente o que é esta água, mas ela deseja esta água. E que nós também possamos desejar, cada um de nós, esta água viva. E mais que desejar, que nós possamos também viver aquilo que Jesus traz para cada um de nós. Viver os seus ensinamentos, os seus mandamentos. E lá nos versículos 16, 17 e 18, Jesus vai mostrando para aquela mulher os seus pecados. E Jesus vai falar assim com ela: vai, chama teu marido e volta cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Disse Jesus: tens razão em dizer que não tens marido. Tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu. Nisso disseste a verdade. Vejam que Jesus quer curar a alma desta mulher. Jesus quer curar as feridas que existem na alma desta mulher. Essa mulher não foi ali atrás de uma cura física. Ela nem sabia que encontrar com Jesus. Ela nem sabia quem era Jesus. Mas Jesus mostra àquela mulher que ela vivia em pecado. Como eu disse, não para humilhá-la, mas para que ela pudesse enxergar a verdade em que ela estava vivendo. Uma mulher de muitos homens. Uma mulher que provavelmente sofreu ao longo da sua vida rejeições, traumas, infidelidades. Então vejam que Jesus não queria humilhar essa mulher, mas Jesus queria um arrependimento de coração. E Jesus precisava expor os pecados dessa mulher. E muitas vezes nós guardamos pecados, escondemos pecados, ou pelo menos tentamos, ou achamos que escondemos. E muitas vezes é justamente, meus irmãos, esses pecados que nós cometemos, que nós achamos que escondemos de Deus, que são bloqueios e que nos atrapalham muitas vezes a recebermos a graça da cura, dos traumas que nós trazemos. Que nós possamos abrir os nossos corações a Deus através do arrependimento sincero. Interessante que lá no versículo 20, à medida que Jesus
pede essa mulher para que ela pudesse chamar o seu marido, ela começa a desconversar. E aí lá no versículo 20, desculpem, ela tentou fugir do confronto com Jesus. Jesus estava ali confrontando aquela mulher. E ela tenta fugir desse confronto. E aí lá no versículo 20 ela começa a desconversar. Ela começa a falar: nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Então vejam que Jesus, quando pede àquela mulher para ir lá e chamar o marido dela, ela tenta desconversar. Ela tenta fugir do confronto com Jesus. E nós, quantas vezes nós também tentamos fugir de Deus? Quantas vezes nós, inocentemente, tentamos esconder de Deus os nossos pecados, as nossas mazelas, as nossas feridas. E lá nos versículos 25 e 26, essa mulher reconheceu o Messias. Versículos 25 e 26 diz assim: respondeu a mulher: sei que deve vir o Messias, que se chama Cristo. Quando, pois, vier, ele nos fará conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu quem fala contigo. Vejam que neste momento, diante daquele diálogo, diante daquela conversa, Jesus se revela para aquela mulher. Diante de todo aquele tempo que eles estavam ali conversando, Jesus se revela. Essa mulher então tem um encontro pessoal com o próprio Deus. Isso é uma coisa muito importante também, meus irmãos, na cura. Só existe cura interior com fé e conversão. Só existe cura interior com fé e conversão. Mas fé não é a mesma coisa que conversão? Não. Fé é acreditar naquilo que não se vê. Conversão é uma mudança de vida. Eu creio no meu Deus, no meu Senhor, no meu Salvador. E porque eu creio, eu quero configurar a minha vida segundo aquilo que o Senhor deseja. E a partir daí eu mudo a direção da minha vida. Eu mudo os meus pensamentos por causa de Jesus. Eu mudo o meu jeito de vestir por causa de Jesus. O meu jeito de falar por causa de Jesus. Eu deixo aquela vida de pecados por causa de Jesus. Isso é conversão. A cura interior só acontece se houver fé e conversão. Através da pregação de Jesus, o coração dessa mulher estava se inflamando. A fé vem através da pregação, através da palavra de Deus. Lá em Romanos capítulo 10, lá no versículo 17, São Paulo escreve que a fé vem pela pregação, e a pregação se exerce pela palavra de Cristo. Nós cremos porque nós ouvimos, e é o que nós vamos ver daqui a pouco. Quando essa mulher reconhece Jesus como o próprio Cristo, como Messias, como Filho de Deus, ela vai correndo ao vilarejo. E através da palavra, do testemunho daquela mulher, muitos começam a crer e vão até Jesus.
Então a fé vem pela pregação, mas a conversão só vem quando nós temos um encontro pessoal com Cristo. Só quando nós encontramos verdadeiramente Cristo é que nós, muitas vezes, vamos buscar uma vida diferente. Então vejam que esta mulher, a partir de agora, o Senhor se revela para ela como o próprio Cristo, como o próprio Filho de Deus. E através desse encontro pessoal com o próprio Cristo, essa mulher busca uma vida nova, uma vida convertida. E aí nós lemos, lá no versículo 28, assim: a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. Vejam que quando aquela mulher ouve de Jesus que ele é o próprio Messias, o próprio Filho de Deus, ela sai apressadamente e deixa o seu cântaro. O cântaro era um recipiente onde se armazenava água. Quando essa mulher deixa esse cântaro, representa a vida velha que ela levava, até aquele momento de encontro pessoal com o próprio Deus, com o próprio Filho de Deus. Quando essa mulher sai apressadamente correndo e vai voltar para a sua cidade para anunciar que ela encontrou o Messias, um homem que falava da vida dela, que conhecia a vida dela. Essa mulher começa a ter uma vida nova, uma vida convertida através deste encontro pessoal com Deus. E é isso que o Senhor nos chama, meus irmãos. Uma vida de fé e uma vida de conversão. O Senhor pede de mim e pede de cada um de nós que nós tenhamos uma fé verdadeira, uma fé genuína. Que nós busquemos uma conversão diária. Porque o processo de conversão é um processo diário. Porque todos os dias nós precisamos lutar contra a nossa carne. É o que nós chamamos de concupiscência. Dentro de nós, dentro de cada um de nós, existe uma tendência ao pecado. Nós desejamos, a nossa carne deseja o pecado. E nós precisamos fazer um esforço grande para suprimir esse desejo. Então o processo de conversão é um processo que nós precisamos buscar diariamente. Não pelas nossas forças, porque nós não temos, mas pela graça de Deus em cada um de nós. Pela força do Espírito Santo em cada um de nós. E quando nós voltamos lá no versículo 14, Jesus diz assim: mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der, virá a ser nele fonte de água viva. Essa mulher bebeu dessa água. Essa mulher samaritana bebeu desta água viva de Jesus. Porque a partir do momento que ela reconhece Jesus como Filho de Deus, como Messias, ela tem uma vida renovada, ela tem uma vida transformada, e a partir dali ela vai jorrar esta água viva. Ela vai anunciar para aquele povo que vivia ali naquela cidade, que ela tinha encontrado o Messias. E aí nós vemos lá no versículo
29 em diante, que essa mulher começa a anunciar. Ela começa a pregar. Todos nós somos chamados a pregar a palavra. Todos nós que somos batizados, nós temos essa missão de pregar. Ah, mas eu não tenho dom de pregar, eu não sei falar palavras bonitas, eu tenho vergonha de falar em público. Não, não é isso que eu estou dizendo. No nosso estado de vida, onde quer que nós estejamos, nós devemos pregar a palavra. Muito mais que pregar, nós temos que buscar viver a palavra, testemunhar a palavra, dar testemunho da palavra. E é justamente isso que essa mulher vai fazer. Essa mulher volta ao vilarejo e diz, lá no versículo 29, vinde e vede, um homem que me contou tudo o que tenho feito. Não seria ele porventura o Cristo? E no versículo 30, eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus. Vejam, meus irmãos, que essa mulher passa a anunciar aquilo que ela estava vivendo. Quando nós temos um encontro pessoal com Cristo, nós somos impelidos também a anunciar aquilo que nós experimentamos. É impossível nós passarmos por uma experiência de encontro com Cristo e vivermos aquilo só para nós. Essa mulher que tem esse encontro tão bonito, e Jesus vai curando a ferida dessa mulher. Jesus vai dando uma nova identidade para essa mulher. Vem cá. Uma mulher que era um objeto na mão de vários homens. Uma mulher que vivia o adultério. Uma mulher que provavelmente tinha uma baixa autoestima. Vai ter missa agora. Uma mulher que provavelmente passou por vários sofrimentos ao longo da vida. Mas Jesus foi transformando ao longo daquela conversa. Jesus foi curando aquela mulher. Jesus foi curando os sentimentos ruins daquela mulher. Jesus foi mostrando àquela mulher que através desta água do Espírito Santo, desta fonte que brota para a vida eterna, ela seria uma adoradora de Deus. Jesus diz a ela que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não é aqui neste monte, nem em Jerusalém, porque Deus é Espírito. E nós podemos adorar o Senhor em qualquer lugar. Por isso, meus irmãos, esta mulher mostra a cada um de nós que é possível. Independente de tudo aquilo que nós vivemos, independente de tudo aquilo que você passou ao longo da sua vida, independente dos seus traumas, independente dos seus pecados, independente de tudo aquilo que você já fez, com a graça de Deus é possível. E agora eu te convido a fechar os seus olhos. Deixa a Bíblia aí no cantinho. Tira tudo da sua mão. Feche os seus olhos neste momento. Porque agora o próprio Cristo, que já está aqui, nós temos certeza disso. Mas o próprio Cristo que marcou este encontro com você, com cada um de vocês, Ele virá ao seu encontro para te curar.
para te curar das suas feridas emocionais. Coloca a mão no seu coração, fecha os seus olhos. Vai ouvir esta canção, porque a presença de Deus cura, a presença de Deus liberta, a presença de Deus transforma. Nós precisamos ter fé, nós precisamos crer, e nós temos que lutar por uma vida de conversão. Quando nós nos entregamos verdadeiramente ao Senhor, Ele é capaz de restaurar todas as coisas. Quero estar em Tua presença, quero estar em Tua presença, Senhor. Se tocado eu for por Tua misericórdia, novo eu serei. Se tocado eu for por Tua misericórdia, novo eu serei. Toca cada um de nós, Senhor, com a Tua misericórdia, com o Teu amor. Tua presença cura todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Tua presença cura todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Tua presença cura todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Tua presença cura todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Quero estar em Tua presença, quero estar em Tua presença, Senhor. Se tocado eu for por Tua misericórdia, novo eu serei. Se tocado eu for por Tua misericórdia, novo eu serei. Tua presença cura todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Tua presença cura todas as feridas que causei,
todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Escutai, ouvi bem o que eu digo, e comereis o que há de melhor. O vosso paladar se deliciará. Atenção! Atenção, diz Isaías, na leitura de hoje.